Hoje é dia 24 de setembro, esse é o seu devocional Esperança Diária. Hoje nós estamos aqui nessa terça-feira para trazer para você um texto que vai fazer você parar e pensar. Quais são as coisas que você tem buscado em primeiro lugar na sua vida? Na sua lista de prioridades, o que está em primeiro lugar? Olha o que diz o texto. Abra sua Bíblia, é em Mateus 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mas buscai primeiramente o seu reino, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo faz parte de um sermão chamado Sermão do Monte ou da Montanha e mostra aqui alguns dos nossos pilares da fé cristã. Ele nos convida a uma profunda reflexão sobre as nossas prioridades, sobre os nossos valores, a direção das nossas vidas. E quando você ouve essa expressão, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Jesus está falando que a gente tem que priorizar na nossa vida a vontade de Deus. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar significa reconhecer que a vontade de Deus é superior a qualquer outro desejo ou objetivo que a gente possa ter. A vontade de Deus sempre é superior. Então a gente vai buscar viver de acordo com esses princípios e propósitos que são os princípios e propósitos de Deus. Nossa vontade, nossos desejos ficam sempre abaixo da vontade de Deus, porque a vontade dele é o mais importante para nós. Viver o propósito de Deus para a minha vida é muito mais importante do que eu viver os meus sonhos para a minha vida. Então, olha o desafio que a gente tem. É cultivar um relacionamento com Deus. Buscar o reino de Deus implica em termos um relacionamento íntimo com o nosso Pai, o nosso Deus, o Pai Celestial, através da oração, do estudo da Bíblia, comunhão com outros irmãos na igreja local, práticas das disciplinas espirituais como o jejum. É cultivar esse relacionamento, é cultivarmos essa intimidade com Deus. O que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, pastor? É você viver uma vida centrada em Cristo. É permitir que Jesus seja o centro das suas decisões, das suas ações, dos seus pensamentos. E por que a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus? Porque tem uma promessa aqui. Jesus promete que aqueles que buscam em primeiro lugar o seu reino, todas as coisas que nós precisamos nos serão acrescentadas. Entenda aqui que Jesus não está falando que todos os seus desejos vão ser realizados. São as nossas necessidades fundamentais. Se você olhar todo o capítulo, todo o contexto, ele está falando do que a gente precisa para comer, para beber, para se vestir. Todas essas coisas serão dadas, acrescentadas. Saber disso nos liberta da ansiedade, da preocupação excessiva com as coisas materiais. Porque a gente aprende aqui com Jesus que o que a gente precisa é do necessário. É coisa simples, não é do muito, não é demais. É só de agradecer pelo que nós já temos. E o que é necessário, querido, ele vai te dar. Aqui esse texto está nos falando sobre uma vida abundante. Ao buscar o reino de Deus, a gente experimenta uma vida mais plena, mais significativa, porque a gente consegue descobrir que o propósito maior, que é o propósito de Deus, nos dá muito mais alegria, porque a alegria é duradoura, não está ligada às coisas. Portanto, querido, avalie as suas prioridades, faça uma lista das suas prioridades. Onde está o reino de Deus nisso daí? Deixe de lado as distrações. Identifique quais são as coisas que estão te impedindo de buscar a Deus em primeiro lugar. E tome uma medida de eliminar essas coisas. Tirar isso da sua vida, da sua rotina, da sua lista de prioridade. Seja intencional nessa busca a Deus. Reserve diariamente um tempo com Deus. Seja intencional nisso. Sirva aos outros. Não há melhor maneira de demonstrar o amor de Deus e de que nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar do que servindo aos outros. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude a buscarmos em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e vivermos diariamente, dia após dia,
as demais coisas sendo acrescentadas nas nossas vidas. Deus te abençoe.